Olá, nós somos do Digitalize-se, eu sou a Naila e estamos aqui para mais um episódio. Quero primeiramente agradecer a todo mundo que tem assistido, que tem comentado, que tem curtido. Obrigada pelo feedback. E hoje nós estamos com uma convidada aqui. Fala aí, Camila. Sejam bem-vindos aí ao nosso episódio. A gente está com uma convidada mais que especial, que não é do Rio de Janeiro, ela veio de São Paulo especialmente para gravar. E com muito carinho, né, a gente fez esse convite baseado em todo o conhecimento que ela tem. Ela estuda com a gente no mestrado de odontologia digital. E ela é uma excelente profissional e fez uma aula incrível de preparos para CAD/CAM e a gente ficou super motivada em trazer ela para cá para poder falar e a gente debater sobre isso, né? Que a gente vai desenvolver mais para frente. O nome dela é a doutora Isabela Lousada e eu vou passar para ela se apresentar. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Isabela. Oi, gente. Primeiro, que prazer estar aqui com vocês. Essa mulherada junto que tá sempre querendo buscar mais conhecimento, e acho que esse podcast aí é um presente mesmo que veio para ajudar tanta gente aí a entrar nesse mundo digital. Tô amando participar e lisonjeada até com o convite. Bom, meu nome é Isabela, eu tenho 9 anos de formada, me formei na USP lá em São Paulo e agora sou especialista em prótese há alguns anos já também, e agora eu tô terminando com as meninas o mestrado de odonto digital e, nossa, tem sido uma experiência muito legal de troca entre a gente, né? Tem alunos do Brasil todo, então a gente tem visto como a odontologia tem sido praticada ao redor do Brasil e acho que só tem acrescentado. Sim. Não só ao redor do Brasil, como ao redor do mundo, né? Eu lembro do colega lá que começou com a gente, que era de fora. De onde ele era? Do Equador. Do Equador, porque a gente é chique, né? Vem gente do Equador para estudar com a gente. E é muito bacana a gente ter essa troca de conhecimento com pessoas de tantos lugares, né? E assim, como é que a gente queria que você contasse um pouco pro pessoal há quanto tempo você está na odontologia digital, como é que foi a sua entrada nesse mundo digital, as dificuldades? Eu acho que eu sempre tive interesse, então desde logo me formei, 3 anos depois fui fazer a especialização, já busquei um lugar que já me direcionasse para isso, não eram ainda muitos lugares que tinham, né? Então, busquei onde tinha já uma fresadora. Ainda não é, né? Ainda é difícil. Ainda não é, mas naquela época ainda menos era pior. ainda. E aí, eu acho que abriu mesmo minha mente, que eu quis, foi quando eu comecei pela primeira vez trabalhar com um scanner, que eu tive um scanner na clínica, que ainda não era meu, é uma clínica parceira que eu trabalhava. E aí, eu quis saber tudo, como funcionava, e principalmente para minha área de prótese estética, né? Como eu poderia começar a usar. E tudo mais. Ah, bacana. Sim. E você começou com qual scanner nessa? Aitero, e sigo com ele. Eu sou defensora do Aitero, hein, gente? Gente, teremos um debate aqui tema hoje. Polêmico. Inclusive, a minha pesquisa, eu tô fazendo uma revisão sistemática sobre o uso do Aitero no fluxo restaurativo, né? Porque o Aitero, hoje, ele é muito mais vinculado à ortodontia digital, né? Ao Invisalign, mas ele tem o fluxo restaurativo, que às vezes os protesistas, implantodontistas e reabilitadores têm um pouquinho de preconceito, mas eu comecei usando ele já desde o começo e eu defendo a bandeira e tô pesquisando, então é uma revisão sistemática comparando o fluxo restaurativo dele com os outros scanners, então vendo quais são os benefícios, o que ele tá na média, o que ele é pior, então acho que vem resultado bem bacana por aí. Isso vai render um outro podcast. É verdade. O que a gente sempre fala, né, Camila? Todos eles vão cumprir o mesmo papel. Exatamente. Então, cada um com as suas vantagens e desvantagens, e depois a gente vai fazer um debatezinho legal aqui. Mais sobre isso. Eu tô me segurando aqui. Eu também. Mas uma coisa legal também, a Align tem investido no fluxo restaurativo, né? Eles compraram o Exocad, então eles estão querendo entrar no mercado pros reabilitadores também. Não, isso é ótimo, exatamente, porque exatamente eu tenho essa questão que eu já falei em outro episódio, de ter sócio ortodontista que trabalha com a Align, e a limitação de só poder ter 3 scanners hoje em dia que trabalham com a Align. Um é o Aitero, outro é o Omnicam
e a outra é o Trios da Trishape. Então, você fica muito limitado. E aí fica uma briga interna no consultório com seu próprio sócio. Um puxando a sardinha para sua especialidade. Eu consegui convencer o meu de ficar com a Omnia. Mas no meu caso, tinha bastante foco em Invisalign na clínica. E a gente ficou com a Hetero, mas eu tive algumas dificuldades sim. E foi legal que já faz alguns anos, né, que eu tô fazendo. Hoje eu faço reabilitação boca toda com a Hetero. Sim. Então eu tive algumas dificuldades sim e eu fui driblando isso. E uma coisa que acho que é legal falar é que eu não tenho fluxo chairside. Então eu tenho laboratório parceiro. Então foi um trabalho que eu e o laboratório parceiro a gente foi aprendendo junto como driblar essas limitações. E hoje funciona super bem. Sim. E aí eu acho que eu lembro até na aula que você deu sobre preparos, né? Que você falou exatamente de algumas limitações também. E o foco do nosso podcast hoje é exatamente isso, porque todo mundo adquiriu os scanners, né, achando que ia abalar lá, com tudo que todo mundo é especialista em prótese aqui. E mesmo quem não seja, mas acha que, como a gente já explicou na aula de escaneamento, que não é tão simples assim. Mas, assim, uma das coisas importantes é exatamente você saber como deixar pronto o preparo para o scanner conseguir copiar ali, né, gerar a imagem melhor, né? Então tem alguns detalhes e também a máquina, né? Porque se a gente tem uma máquina que tem o tamanho de broca, de ponto, limitações de eixos, de movimento para recortar um bloco, então a gente tem que deixar pronto o preparo para que ela consiga recortar com os detalhes da protéticos, né? Das coroas, etc. É exatamente isso que você está falando. E eu acho que quando a gente adquire um scanner, né? Ou somente o scanner, não é muita obrigação do profissional. O profissional não tem essa noção. Na verdade, todos nós viemos de uma odontologia tradicional. Sim. Então, todo mundo sabe fazer um preparo bom, protético, tradicional, que vai servir para o fluxo tradicional. Então, não tem como esse dentista adivinhar sozinho que mudou, as pontas das brocas, que eu tenho uma fresadora de 2 eixos, ou que o laboratório tem uma fresadora de 2, de 4 eixos, de 5 eixos, que tipo de broca fresa interna ou fresa externa, né? Porque a gente tem as brocas cilíndricas, tem outros tipos de broca. Então, eu acho que talvez a gente tenha que colocar uma questão que vale a gente pôr aqui em pauta. De quem é essa responsabilidade? Será que é da empresa que está vendendo o scanner? Será que é do laboratório? Próprio laboratório, sim, né? Também pode explicar para o dentista, olha, eu trabalho com esse sistema, vem aqui conhecer o sistema que eu trabalho para eu te explicar o que você tem que fazer. Sim. Né? E, gente, vou falar que quando eu me propus a fazer essa aula, né, esse tema, tem pouquíssima coisa na literatura, foi super difícil de achar, mas eu achei alguns, né, artigos, estudos, e conversando até com amigas super experientes, protesistas, ninguém sabia. E aí, quando eu comecei a estudar e me deparar com aqueles artigos, clareou tanto a minha cabeça, porque eu falei assim, é por isso que isso estava acontecendo. Então, exatamente. Vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes chegava a coroa e eu achava que ela tava com muito alívio ali pro preparo, pra encaixar, e eu, caramba, mas esse laboratório tá errando, eu não quero que venha tão aliviada assim, não quero que tenha tanta linha de cimentação, tanto cimento. E aí, você vai estudar, você vai ver por que tá aliviado. Porque você fez o preparo retentivo, a fresadora, então lembra que é um bloco de porcelana, né, que por método subtrativo vai virar a coroa. Sim. Então, a broca que tá ali, muitas vezes, ela não tem o diâmetro para fazer aquele detalhe que você fez, né? Então, ângulo agudo, né, tudo tem que estar mais arredondado e tudo mais. E aí... É lógico, aí aquela fresa não vai chegar ali, não vai copiar, o técnico para te ajudar vai lá e alivia, ele não vai copiar. E aí ele pode fazer duas coisas, ou ele subfresa, né, então menos, e aí você na hora na boca vai ter que ver onde desgastar ali pra encaixar. Vai é o que a gente não quer, né? E é o pior, porque porque você vai ter que descobrir onde tá ali, né, ou ou cimentar errado, até perde vai ficar desadaptado, né, e tudo mais. A acurácia e a precisão, que é o que o digital tem de melhor para oferecer pra gente, acaba por ser perdido. Sim. Então, eu acho que não é o melhor caminho, né? Acho que o caminho é exatamente a gente pensar em como levar esse conhecimento pra galera. E por isso que você tá aqui. E muito do que se fala é que, assim, mudou o design dos preparos pra CAD/CAM. Então, o design tem que ser diferente. Aqueles preparos que a gente aprendeu na faculdade com o livro do Schillingburg, retenção, paredes, né, com aqueles ângulos...
muitas vezes não vai mais Não, funcionar não dá. hoje em dia. Então a gente Sim. tem que atualizar isso para ter sucesso clínico, né? Sempre tem uma... Eu mesma também, quando comecei, era uma briga, porque o meu laboratório também estava, de certa forma, começando a fazer, né, a parte com o uso das fresadoras e tal. E aí a gente ficava também exatamente nessa briga de o que tá errando? Aí às vezes fica frágil, fratura, e não tem por que fraturar também. E outra, além dessa questão dos ângulos arredondados, que exatamente se as brocas são arredondadas, os ângulos têm que ser arredondados, não pode ter realmente essa quina. Tem uma limitação, né? No meu consultório, minha fresadora do fluxo chairside é porque, assim, a gente já explicou para vocês o que é chairside e o que é o fluxo indireto. E aqui é bacana que a gente tem a Camila, que trabalha num fluxo, né, mediano, né, meio chairside, por conta ainda da impressão 3D, e eu tenho o fluxo chairside completo, que é com a fresadora e com o forno. Então, a minha fresadora, por exemplo, é uma fresadora da Sirona, que tem as brocas específicas. Então, para falar a verdade, eu só sei trabalhar com essas brocas da Sirona, eu entendo muito bem do término delas, de como elas têm que... Como, gente, eu cheguei nisso, eu vou falar pra vocês, errando muito, fazendo besteira pra caramba, falando, caraca, esse negócio digital não serve pra nada, não funciona, o que eu faço agora? Até eu entender, até eu aprender. Eu não tive essa facilidade que a gente tem hoje, né? Um pouquinho mais. Sim. Não, e o legal, o seu, pelo menos, acho que como você fresa, você já conseguiu identificar que ali podia ter um problema. Exatamente. Agora, quem trabalha com o laboratório parceiro é mais difícil. Uma você vai dar a culpa, falar, é culpa do laboratório, mas muitas vezes não é. Sim, e assim, eu queria até perguntar se, agora que veio um questionamento na minha cabeça, se você saberia responder isso. As fresadoras, independente de marca, se é Sirona, ou, enfim, é Ivocler, qual a marca da fresadora, por fim, as brocas são modificadas, as pontas internas e externas, ou são as mesmas pontas no final das contas? O que eu vi, né, de pesquisa até, e quando eu trouxe esse assunto, é falando que as marcas das fresadoras estavam trabalhando para fazer brocas mais delicadas, menores, para pegar esses términos, mas que, na verdade, esse não é o sentido, a broca diminuir. Porque a broca diminuindo, você vai demorar mais para fresar e você perde a agilidade, que é o ganho que você tem com a fresadora de ser rápido. Sim. Então, que, na verdade, o dentista, o clínico, tem que aprender a fazer o preparo certo agora, esse preparo novo, né? Atualizar esse design do preparo. Não são elas que têm que mudar para tornar o processo mais lento e até mais custo, né? Porque aí você mais tempo, você fresa menos. Conhecer qual fresadora aquele laboratório está trabalhando, para poder modificar então, na verdade, o seu preparo. a gente que tem que falar. E agora me diz, onde que se fala sobre isso? Não se fala sobre isso, né? Não se fala. Sim. Eu mesma não sabia. Na lógica, essa questão do tamanho das brocas, eu acho que só encaixaria mais, assim, numa lente de contato que realmente precisa de um término, aí você ter aquela possibilidade de ter uma broca fina, mas no geral, é o que você falou, tem que a gente saber como fazer o preparo para poder usar as brocas convencionais e... A minha, ela é 2 eixos, então, ou seja, não tem aquelas brocas finas da Sirona, né, que são as fresadoras a partir de 4 eixos, não, de 4 eixos já mesmo, já é MCXL. Só que, e ela faz perfeitamente as minhas as lentes ali de 0,3 milímetros e fica perfeita. Né? Então, acho que não tem tanto a ver com o tamanho da broca. O tamanho da broca talvez vai dar aqueles detalhes. O detalhe. Se você às vezes vai fazer um molar e aí você quer trabalhar mais o sulco, mais profundo, mais bonitinho, vai ajudar nisso, né? Eu tô falando da questão da Sirona. Mas eu não sei se para a questão interna modificaria tanto. E assim, inclusive, os preparos para lente são muito modificados quando a gente fala de fresagem ao invés... É até legal falar. Porque, assim, gente, eu tive que errar muito mesmo, porque o negócio não encaixava perfeitamente, né? Principalmente quando você pega aquelas laterais que, como a gente foi ensinado lá atrás, isso pro digital é péssimo. Tem aquela retenção, né? Ali do lado não vai ter eixo pra entrar, né? Pra poder esconder, né? As proximais.
Acho que uma coisa legal de falar também é você saber o bloco que você tá usando, né? Porque cada bloco vai pedir uma espessura de material pra não ficar friável, não fraturar. Sim. Então é legal também saber o bloco que você tá trabalhando, né? E é aquela história lá de trás. Quando a gente entra no mundo digital, você acaba se tornando um dentista até melhor, né? Porque você começa a entender, inclusive, por mais que eu não esteja comprando o bloco, hoje eu sei todos os tipos, não todos, né? Mas os principais, assim, que o meu laboratório usa. Então, não adianta eu querer botar uma espessura menor e ele usar um bloco que não aguenta aquilo. Então, tem que ter toda aquela preocupação da espessura. E, assim, eu não sei como é que é no Aitero, mas na Omnicam a gente tem essa possibilidade de, quando terminar o escaneamento, já checar essa altura. Acredito que todos devam ter. Você já corrige ali na hora, né? Não só a altura, mas como também alguma retenção em alguns pontos que você acha. Eu trabalho com lupa, então já sou bem crítica, que fica tudo ampliado. Mas às vezes algum pontinho de retenção você consegue checar lá no software depois de você terminar de escanear. E aqui tem, aí você reescaneia de novo aquele pedaço em vez de enviar para o laboratório, porque senão ele vai ter que criar no enceramento lá digital como se fosse uma cerinha ali naquela retenção, então já vai ficar com uma linha de cimento maior, ou vai fresar errado e não vai encaixar, então aí começa a fragilizar a peça. E é aquele problema todo. E gente, eu li um artigo, né, que ele pegou, então... Acho que foi durante um mês, um tanto de trabalhos que o laboratório recebia, né? Sim. E aí eles fizeram uma pesquisa, chuta quantos preparos estavam com todos os critérios certos pra ser fresado ali. Qual a porcentagem dos dentistas? Olha. Eram 350 que eles pegaram. Qual é a porcentagem que vocês acham que estava correto o preparo, com todos os parâmetros? 5. 5, bolando. E uma... 7. Gente, 7. 1%. Que isso? Ninguém. Um só. E 20%... 1% de 350. Vai, Camila. Matemática básica. Não. Ai, gente, eu não quero pensar não quero ver agora, não. Mas, então, 1% que estava correto ali, com todos os parâmetros que precisava, 20% não tinha nenhum. Ou seja, provavelmente deveriam ser preparos até que o laboratório devolvesse o trabalho, né? Ou algo assim. E eu vi que o que mais o pessoal erra é término ainda. É término. Porque o término pro digital também tem que ser aquele chanfro largo, né? Não pode ter bisel, não pode ser lâmina de faca, né? Então, o término era o que a galera mais errava. E assim, uma pergunta também. Você sempre usa fio retrator para todo e qualquer preparo que você faz ou não? Quando tá na linha ali da gengiva, né? O subgengival, sim, 2 fios, sempre. Só quando tá supra, aí que não, né? Com Aitero. Dependendo do preparo, quando tá minimamente ali intragengival, eu já nem uso mais. O scanner já copia, né? Quando você vem de uma certa posição, o scanner consegue copiar perfeitamente a linha da gengiva e a linha do Talvez preparo. Também depende da marca. O que o Aitero agora, os modelos novos têm viu, hein? Agora, ó, o meu copia. Você viu? O seu também, Camila? Não, então, eu gosto de usar... Fio em tudo, gente. Então, eu também gosto, eu já falei aqui, que eu gosto de botar pelo menos um fio para poder empurrar um pouco. Um pouco a gengiva. E dependendo da situação, eu boto 2, mas eu tiro, né? Aquele esquema de tirar o segundo na hora de vir com o scanner. Tira o primeiro mais grosso e fica Isso, né? Assim. sim. O que o Aitero melhorou agora é que... Melhorou não, né? Mas antes, acho que o primeiro modelo, talvez o Aitero 2, quando eu trabalhava, não tinha. Agora tem o 5, 5D e tal. Sim. Que a gente delimita o término, porque antes a gente não conseguia delimitar, lá a gente não consegue. Como é que fazia? Ia pro laboratório, o laboratório delimitava. Em e outro aí software. que vinha os erros, entendeu? Agora, sai do consultório comigo, eu delimitei o término. Então, eu sei onde estava ali. A melhor coisa que tem Isso, quem fez o preparo. E você tá se responsabilizando por aquilo também, a verdade né? quem fez o preparo, delimitar o término, é a melhor coisa que tem. E assim, uma questão que quando eu comecei
a utilizar os scanners, como a Camila falou, né? A gente acaba virando um Sim. dentista melhor. Na verdade, é muito pior do que isso, tá, gente? A gente se sente Um dentista o pior pior. dentista do mundo. Porque você olha o preparo e você fala, ai, tá tudo tão lindo, tá perfeito. Quando você escaneia, você olha no scanner, você vê Cheio aquele de relevo. bando de defeito e relevo, você fala, meu Deus, Preciso melhorar o muito. que eu Comprar fiz? o peso Né? hoje E pra não aí acabar a gente já fica louco, e aí vai pra lupa, e aí você começa realmente a ficar Mais muito mais crítico. criterioso, Sim, muito mais crítico, porque você sabe que a própria máquina, isso quando a máquina não avisa. Tem certeza que você quer continuar? E você fala, meu Deus Que do céu. medo, até ela Não, tá não. falando se eu tenho certeza. Então a gente volta e realmente eu acho que a gente vai se obrigando ali a ser cada vez melhor Sim. e tem que estudar mesmo. E é aquilo, né? Quanto mais a gente sabe, mais estuda, mais você vê que você não sabe nada, tem que estudar mais, né? Exatamente. Uma amiga minha já falou que quanto à ignorância é a melhor coisa que existe. É verdade. Não, mas lembrando também, tá, gente, que há a possibilidade de você escanear, fazer seus preparos normais, escanear e enviar para um laboratório que não vai fresar, que vai simplesmente imprimir aquilo ali e vai fazer no modo manual, por exemplo. E até para quem quer Então, começar no digital, né? Igual, Sim. por exemplo, eu comecei, então, a clínica parceira que eu trabalhava, né? A primeira que me despertou, que é até a Clínica Oral, fazer um merchan aí. Então, lá tinha um scanner, lá eu trabalhava no fluxo digital, mas no meu consultório eu ainda não tinha. Só que eu queria também. Então, ia caso de cirurgia, a gente queria fazer os implantes guiados. E aí eu moldava, mandava pro laboratório Isso aí. escanear o modelo e fazia o guia, mas a gente não deixava de fazer guiado. Sim. Então, tem possibilidade de começar, né? Querendo. Tem. E aí vai Sim. aprendendo e vai fazendo os investimentos, né? Exatamente. A gente sempre bate muito nessa tecla aqui sobre a não necessidade de ter um investimento muito alto Sim. a priori para quem quer começar. E, na verdade, a gente já não fala mais para quem quer começar. Eu já acho que é necessário todo eu mundo também. começar a entender, a entrar nesse fluxo digital, né? Porque não é mais futuro, né? Já é uma Já realidade. é uma não, realidade. não volta mais, né? Agora Sim, só vai ter daqui pra mudança. frente. Então eu acho que, né, quem não souber essas coisas vai ficando pra trás, né? É o que a gente tenta falar o tempo todo. Quem não começar agora, quem não começou Sim. já tá para trás. Então, Sim. acho que já tá na hora, né? Eu sei que todo mundo tem um pouco de medo da curva de aprendizado, porque não é fácil. Chatinho, Quando a gente começa a falar de software, quando a gente começa a falar de mudar a técnica de escaneamento, pô, imagina, de preparo, uma coisa que você fez a vida toda, sempre deu certo. Sim. E agora eu vou mudar a minha forma de preparo, como é que é isso? E você citou aí um livro do Schillenburg, que é o... Bíblia dos A Bíblia- preparos, a Bíblia dos de preparos. prótese fixa. E aí, como é que a gente fala agora para todo mundo? Esquece o isso Schillenburg. e, de repente, muda tudo, muda a sua cabeça com relação ao preparo, né? Mas sabe uma dúvida agora pensando? Será que as faculdades já não estão mudando? Acredito Eu não sei que se na sim. graduação como é que tá isso. Era legal a gente até... Saber. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo numa turma de graduação e não está mudando. Inclusive, em pós-graduação de prótese, tá? Que está iniciando agora, eu te falo que Ainda segue. tem, assim, uma aulinha sobre odontologia digital Entendi. básica ali, mas a odontologia tradicional está sendo passada para essas pessoas ainda como fonte principal, mesmo numa pós-graduação de prótese que está iniciando agora. Então, eu realmente acho que é o que deveria acontecer. Sim. E eu acho que as faculdades estão começando a querer lucrar um pouco com isso. A gente está vendo que... Todo mundo tá pensando. O quê? De curso depois? Cursos, como bom, sempre, aqui no Rio- infelizmente aqui no Rio tem uma universidade que vai lançar, já tem uma graduação normal e vai ser a graduação... digital. Não, como é que eles vão chamar a graduação? Odontologia especial? Mas como odontologia... assim? É pra fazer depois? Não, é uma graduação que você paga mais barato para ter a graduação normal. E Normal. quem pagar mais caro vai para essa outra Surreal. unidade, que é uma isso unidade existe, digital. né? E eles vão Então, formar 2 perfis de aluno diferentes? 2 perfis de alunos diferentes. Um perfil de odontologia Absurdo. tradicional e um perfil já não totalmente existe, digital. Aham. Então, não existe. Não existe isso. E aí, não deveria Já pensou no seu existir. diploma? Eu sou dentista digital, eu não sou. Não faz gente. sentido nenhum, né? Então acho Sim. que tem um pouco de tudo, né? As próprias empresas querendo lucrar o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa no digital, tem também essa questão, né? Tem. A gente vê aí os softwares como são onerosos para todo mundo. A gente está falando de scanners que já têm valores, né, muito elevados, as fresadoras por si só. Então, acho que também tem um pouco dessa questão que as pessoas não vão deixar ser assim tão fácil, né? Porque
gera renda, gera dinheiro demais. É uma forma então, de... E o legal, acho que é a gente falar isso, os caminhos que tem para todo mundo começar, pra todo mundo pode ter oportunidade de sim. ser um grande investimento primeiro, Sim. né? E a realidade já. Sim, eu tenho até, assim, amigos que eu vou puxando todo mundo, né? Os meus amigos que estão comigo... Eles veem, os que não estão, meu Deus, o que você está fazendo? Eu falo sempre assim, o bonde o trem já está lá, ó, indo embora, mas ainda está aqui na frente, a parte do trem ele passando, ainda dá para entrar. Não vai esperar ele ir embora para você ainda querer correr atrás, porque realmente, né, o que ela falou, a gente já está no momento que tudo está funcionando assim, hoje a gente já tem vários cursos surgindo, o nosso mesmo, é o segunda turma, né, de mestrado em odontologia digital. Já tem a terceira, Já tem a terceira que vai começar agora, que já está cheia. Tá não, vai começar acho que mês que vem, que ele falou. E, enfim, graças a Deus, né, para poder a gente conseguir passar toda essa informação que a gente não teve. E é isso, eu acho que todo mundo tem que dar um jeito mesmo, que eu sei que é difícil, eu sei que dá medo, muita gente mais velha que já tem 15, 20 anos de consultório, ai meu Deus, agora inventaram essa moda. Né? Já tô acostumada a fazer desse jeito. Não vou e tal, mas assim, não faz sentido continuar trabalhando, né, tendo tanta possibilidade até de se trabalhar melhor. Os próprios laboratórios, eu já acredito que já vão a maioria já ser totalmente digital. E como é melhor para os pacientes também, né? A experiência no consultório é mais rápido, né? Sim, a experiência é pro muito melhor. Clínico, né, gente? A probabilidade de erro, de você pegar aquilo, moldar, mandar para o motoboy, né? Mesmo que você às vezes tenha feito o preparo perfeito. O gesso expande, e perde água, ganha água pro meio, vai ter distorção, né? Vai ter, tem distorção. E ali no escaneamento, claro que a gente já explicou que pode, né? Não quer dizer que é mil maravilhas, se não souber escanear, pode escanear errado. E vale falar que tem a curva de aprendizado, né? Também. A gente teve a curva, né? Até eu pegar o jeito, né? Sim. Quando eu não delimitava o término no Aitero, às vezes eu falava, não, mas não tá bom, vamos voltar, né? E a gente vai aprender, né? Vai errando e aprende. E assim, esse tempo todo que você está trabalhando com o Aitero, o que você tem percebido de vantagens, de modificações que o Aitero sofreu nos últimos anos, que seja relevante para preparo em odontologia digital? Eu acho que até dentro dele mesmo, né? Ali no software ficou mais intuitivo, mais fácil, então mais recursos, isso de delimitar o término. Toda hora eles estão lançando ferramenta, né? Então sempre vai melhorando. Que mais que eu posso dizer? De melhor com relação ao hardware, assim, porque a gente já explicou a diferença de hardware e software aqui. Quem tem lá o Aitero mais antigo de todos, ali o primeiro, você ainda consegue utilizar e fazer essas modificações, né, essas atualizações naquele Aitero ou não? Tem a partir do Aitero 4 eu consigo... Eu sei que tem algumas ferramentas, mas que aí também nem tanto do preparo, assim, e do uso, mas ferramenta até para você mostrar para o paciente. Pode-se dizer que até um pouco de venda ali, né? Ele tem, que só alguns Aiteros mais novos têm. Então, ele tem a câmera intraoral, só os mais novos. Ele tem uma luz negra que ajuda a detectar a carinha inicial proximal ali, que também só os novos têm. Então, tem alguns recursos, sim, que só os novos têm. Que aí não adianta tentar, né, atualizar com relação eu ao acho software. que o 2, né, que é o primeiro, tá um pouquinho mais lento também, né? Hoje eu tenho... Com relação à vantagem, também, a gente sabe que vai melhorando. Como a própria Omnicam mesmo. Ela já parou ali no 4.6. Ai, gente, vai lançar um novo. Teve lançamento nos Estados Unidos, que ele é bem menor, porque é uma das coisas do Aitero que a galera não gosta, é que a cabeça é grande. E aí ele promete, eu sei mais ou menos que ainda não teve lançamento no Brasil, eles fizeram só lá fora. Sim. Ele é até preto, mó bonito, assim, parece um objeto de design, assim. Mas aí ele é menor, ele vai ser mais rápido e parece que a cor que você vai escanear é real, então vai ajudar já na escolha de cor. Sim, mas a Omnicam já tem, né? A minha não. A Prime, né? Não, a sua Omni já vai? Sim, você tem que fazer sempre uma calibração da cor, né? De tempos em tempos, o quanto mais assim, eles recomendam até meio que uma vez por semana, até. Que legal. E aí você consegue tomada de cor. Consegue? Tipo, como se fosse a escala ali? Consegue tomada de cor. Então, eles foram nessa linha, eu não sabia disso. Então, copiaram a Simona. Copiaram a Simona. Eu tento. Deus. Mas eu não sei. Eu não sei exatamente tudo ainda, mas
mas acho que deve lançar no Brasil. E eu sei que uma coisa legal é que quem já tem o iTero, né? Que o iTero parece um robozinho. Você só troca o scanner. Não precisa comprar só troca tudo. A cabecinha? Só troca a caneta, né? A caneta. O scanner em si, você pode manter o isso seu. realmente é legal. Isso é legal, assim. Ou seja, o hardware funciona. Sim, e ele vai ser bem mais rápido, mas acho que vale depois a gente, quando lançar, trazer todas as novidades. Sim. Mas é o que eu tô falando, eles estão tentando entrar no mercado dos reabilitadores com sim, tudo, ficam investindo nisso. Porque ficou com uma fama, né? A verdade é essa. Sim. Porque assim, gente, para quem não sabe, inicialmente, o que, né, os alinhadores surgiram aí com Line, né? com a Invisalign, que foi aquele boom, né, no início. E no início era só iTero. Teve um momento que era só o iTero que... Eu acho que o iTero... Tem uns dois modelos, acho que ainda podiam, né? É que eles fecharam, tipo, um acordo entre eles, né? Na época era só iTero e hoje... Não, mas já tem também a acho questão que era da assim, Omnicam. A Omnicam, mas a Omnicam acho que entrou um pouco depois. Mas eu acho que teve uma fase ali... Eu acho que tem um modelo antigo do TreeShape que também pode. Não, então, o TreeShape, o Trios tem. Mas não, aí, isso assim, com certeza. Para quem não sabe, quem queria trabalhar com alinhador, né, com o Invisalign, porque hoje a gente tem inúmeras empresas de alinhadores, né? Invisalign a gente já sabe que tem as vantagens dela. Inclusive, tem gente lá no nosso mestrado que sabe bastante de Invisalign, mas não vou saber tanto falar, mas você era obrigado a ter o iTero. Então, o iTero ele era focado nessa né? parte de ortodontia. Só. Não tão focado para a parte de restauração ou para a parte de escaneamento de implante. E aí, com o tempo, o iTero veio se modificando, até porque foram surgindo mais empresas de alinhadores. Então, a Invisalign ela já foi tendo, acho que, um decréscimo ali com relação a cliente e tudo mais, né? Até porque os valores são meio exorbitantes também da Invisa. E aí, agora, acho que por obrigação, por necessidade, para se manter no mercado, né, o iTero tem que realmente começar a se modificar. E, gente, é um excelente scanner, tá? Eu nunca tinha escaneado com o iTero, é um scanner excepcional, realmente é muito bom. É claro que não é uma Prime Scan da vida. Tem uma rixa aqui, gente. Não, mas tem suas vantagens. Eu sempre falo, para mim, a melhor vantagem da Sirona com relação ao escaneamento é a tomada de oclusão. É muito bom muito melhor, você pegar só de um lado e ele já lê, né, a inteligência artificial já consegue unir os dois modelos. Isso ele também. Né? Também. Em mercado, você disse? Não, mesmo sendo marcada inteira, você só precisa... Mesmo que o preparo seja do outro lado. Ele não... Desde que ele consegue pegar a oclusão inteira. Né? E isso facilita muito, principalmente quando a gente quer achar DVO. Para paciente dêntulo, a gente consegue fazer ali, montar o planinho de cera, corta um lado, já aí resolveu. Vai lá, pega um pedacinho só, ele leu já a posição completa, né, da inferior e da superior. E no TreeShape não, você tem que ler um lado e depois ler o outro para ele conseguir fazer essa montagem. Eu acho que uma desvantagem para falar dele também é a questão de rebordo, para escanear, é sempre meio chatinho, assim. Com certeza as outras marcas ganham nessa questão, assim. Você quer escanear palato, essas coisas, você vai penar ali. Na verdade, hoje em dia também... Assim. Dá, porque o iTero, ele tem uma inteligência artificial que ele sozinho vai apagando e tirando o que ele acha que não é necessário pra você. Então, se você vai o dente, tudo ele tira. Você consegue desabilitar essa inteligência artificial pra pegar tudo. Mas dá um trabalhinho, eu acho trabalhoso. Dá pra fazer, você consegue escanear até modelo de gesso com ele, né? Tirando essa inteligência artificial. Isso mas eu acho que aí o de vocês tem mais vantagem nesse ponto. Sim. A tomada de oclusão pra gente... É muito difícil também essa parte de desdentado, né, total. Não é toda... A Omnicam mesmo também não é tão simples. Dá pra fazer, mas... É difícil pra todo mundo, né? É difícil. A Prime, sim, é muito mais tranquila de fazer. O outro que é bom, que é tranquilo de fazer, que eu não achei tão difícil, é o Medite. Também achei... eu fiquei impressionada quando eu testei. Mas a versão nova, né, eu acho que não é? Ele também tem um, parece que o mais novo o mais novo foi o que a gente usou, inclusive lá no curso até. E o Trios também é bom, eu gosto. A gente fez, né, um protocolo com Trios. Que a gente foi lá, visitou a empresa. Que é da Strauma, né? Não, esse não.
É o Virtu. É o Virtu, Esse, todo mundo também fala. Mas assim, eu vou te dizer, eu também já tenho uns amigos que têm e que conseguem fazer, assim, não fazem protocolo, desdentado. Não, se bem que eu acho que tem um amigo meu que faz até. Não sei direito se ele deve suar, né, um pouco. Às vezes vale mais a pena ele moldar. Mas ele já me falou que quer comprar uma Prime. Então, se ele quer comprar... Avisar, a gente avisa, né, Camila? A gente tem falado para todo mundo aí das dificuldades que o Virtu traz. Eu acho que talvez a empresa que esteja, infelizmente, ficando para trás, porque é uma empresa de grande renome. Sim. Mas eu acho que com relação a escaneamento, realmente, a Straumann tá bem para trás dos outros, assim, com relação. Vem aí até o Medit. O Medit, na verdade, é muito bom perto do Virtu. O Medit é coreano, né? Não é coreano? Não tenho certeza. Eu acho que é coreano. Eu conheci o Medit quando eu comecei o mestrado. A gente tinha ouvido falar, mas também achava, como a gente não conhece, a gente acha que não é bom, né? Tem também o Panda também, que recentemente, que esse também é coreano. Ele é novo? Não é novo, porque eu tenho um amigo também que tem, e ele também faz os alinhadores dele, ele não manda pra line, nada, ele faz tudo, os próprios, e ele só usa o Panda. Caramba. E ele gosta bastante, mas ele é só ortodontista. Eu já gostei do nome, achei fofinho. E assim, eu não conhecia esse. E segundo o representante, que eu até conversei com eles uma época, recente até, que eu tava pesquisando para comprar mais um scanner para mim, e ele me falou que lá na região lá da China, Japão, sei lá é um dos que mais vende. Então, assim, não sei, não conferi, não chequei se é real esse dado, mas eu acredito que não seja ruim, porque meu amigo fala bem, mas não faz preparo, eu não sei como é que é a parte de prótese, entendeu? Tem muita tecnologia fora do Brasil, né, que a gente desconhece, sim, mas que talvez esteja até muito além do que a gente está falando aqui, né? Sim. E ali na Ásia, né? Eles são poderosos nessa parte de tecnologia. Lá mesmo, o nosso mestre lá, que utiliza fresadoras ali, que eu nunca ouvi falar, não são marcas famosas e que, obviamente, se ele utiliza, ele sabe muito mais do que nós todas e confia. E são marcas de fora, que não são, né, uma Sirona, Straumann, que aqui no Brasil acaba... A gente paga um pouco mais caro pelo nome da empresa também, né? Que está impressa pela confiabilidade, né? Que a gente, exatamente por a gente não conhecer, não saber, a gente acaba preferindo... Tá vendo que nem sempre a ignorância é uma dádiva. E uma dúvida que eu pensei aqui, que isso o Aitero tem. O Aitero, o laboratório parceiro consegue ligar e fazer um cadastro com a Aitero. Então, na hora que eu vou lá enviar, já me aparece uma lista de laboratórios que eu tenho cadastrado. Tem Sirona, também. Aí a gente clica e vai direto. Né? Isso eu acho bem legal. Você não ter que entrar no site, exportar o STL, enviar por e-mail. Tem a opção de... Mas assim, nesse caso... Mas o Sirona só funciona de Sirona para Sirona. Exatamente. Só funciona se o laboratório... Então, se o laboratório não tiver Sirona, não dá. Não dá pelo STL. Não, dá para enviar os arquivos então, não dá para poder mandar por dentro o da arquivo Sirona, pelo formato Sirona. Porque a Sirona tem um formato chamado DSD. Desculpa te cortar, você fala. Mas é isso, exatamente. Que a Sirona criou esse próprio formato, que é para minimizar, porque quando você faz uma exportação de dentro do software e gera um STL, você perde um pouco de qualidade do seu escaneamento. Então, a Sirona criou um formato próprio chamado DSD, que quando você manda de Sirona para Sirona, você não perde nenhuma qualidade do seu escaneamento. Então, tem essa vantagem. Mas não quer dizer que o laboratório não vai conseguir receber um STL vindo de outro. Mas aí você tem que entrar, exportar e mandar por e-mail. Você vai salvar, na hora de salvar, ele vai perguntar, salvar como? Aí eu já tenho lá eu uso Dropbox, uma nuvem, jogo lá com o nome do paciente e dali eu compartilho com o meu laboratório. Talvez a gente possa dizer que é uma vantagem. Então, como o Aitero não tem a fresadora dele, então... É uma vantagem para fluxo laboratorial. Para fluxo laboratorial, exatamente. Para o chairside é totalmente fechado, totalmente fechado. Eu não consigo, eu falei para ela, foi uma frustração para mim, quando eu comprei o meu scanner, né? Na época eu totalmente bobinha, então não sabia nada de digital, ouvi tudo que é aberto sim, você consegue exportar sim. Lindo, eu consigo exportar,
mas eu não consigo, por exemplo, usar um Exocad para desenhar e fresar na minha fresadora. Eu sou obrigada a utilizar o software da Sirona para fresar na minha fresadora. Caso contrário, não vai para minha fresadora. Porque é fluxo totalmente fechado. E você tem que ter o combo deles. O combo deles. E eu vou falar, hein? Fui enganada, sim, pela Sirona, porque falaram para mim que era fluxo aberto. Eu não sabia nem que era fluxo aberto, nem que era fluxo fechado. Não. Comprei. Me arrependo? Não, porque eu já me adaptei. Mas realmente, assim, Sim, isso é uma limitação ruim que o Aitero não tem, né? E aí acho que é legal falar o valor desse podcast, porque assim, a gente não tinha essa informação antes de comprar as coisas, não né? Tinha. Chegou não, aqui, ó, gente, antes de comprar, assiste os episódios, então. Porque não, a gente muita sempre informação. fala isso. Quando foi para ter Sim. o congresso, né, e nós lançamos um episódio um pouquinho antes do congresso, eu falei, gente, se você tá interessado em comprar não cai em scanner, papo de vendedor, não, né? cuidado, Tem aqui que é vida real. Escuta aqui o que a gente tá falando, escuta as dicas que a gente nós tá dando. somos aquele amigo que já tem experiência, que você vai perguntar 1000 coisas, nós somos. Então você olha lá o nome do podcast e lê, ou vê tudo com muito cuidado, sem aumentar muito a velocidade. Porque a gente às vezes fala alguma coisa, até recebi uma pergunta de um seguidor que muito fofo, querendo comprar um scanner. Ele falou, qual vocês indicam? Porque eu trabalho aqui, trabalho com as... Fui sincera, né, com relação ao nosso conhecimento. Sim. Mas é tipo aquele review sincero, igual Instagram de comida, que tem aquele que é pago pela empresa e vai falar que tudo é bom, e tem aquele que é sincero, que é sincero. É a vida real. O que o vendedor vai fazer? Vai colocar você sentado lá com o manequim na mão e vai falar, olha a velocidade de escaneamento. Mas, gente, cadê a língua? Cadê a saliva? Sim. Cadê o paciente respirando e deixando toda hora, né, parando o nosso escaneamento, bafinho, né? Então, é muito legal a gente poder passar essas informações, porque, na verdade, é o que a gente quer. A gente, né, nós, como quase mestres de odontologia digital, eu acho que posso falar por todas nós, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente quer transferir conhecimento. A gente fez o mestrado por isso. Exatamente. A ideia é que o digital esteja cada vez mais aí, tanto para paciente, quanto para dentista, quanto para profissional. Sim. Então... E acho que depois a gente podia até ver como dar essas dicas de preparo, né? Que a gente falou tanto das mudanças, né? Sim. Não sei se tem como postar isso, alguma coisa. É legal, sim, né? Sim, a gente uns pode... detalhes, fazer um esqueminha mesmo, né? Principalmente desses pontos mais críticos. Onde pode dar o erro, né? De fresar menos, quem sabe fresar até mais. a gente não pode fazer uma aulinha online aí, para quem quiser assistir, ó. Sim. Se ela não quisesse, já era, já tudo. Mas para quem quiser mesmo, a gente faz uma livezinha explicando tudo ali, você conversando e mostrando, né? Numa tela. A gente mesmo. pode Porque pensar. quem sabe faz ao vivo. Ai, Isabela vai fazer preparo ao vivo para todos nós. Todo mundo. Olha, saia justa me colocaram, hein? Vamos dar o nome do podcast. Digitalize-se saia justa com Camila e Naila. Pode ser. Mas legal. E você vê que quando eu dei essa aula no mestrado, com todo mundo que, né, já tem habilidade, já tá no digital, todo mundo, cara, Isa, que legal. Eu lembro do Joel, Isa, me dá essa aula, porque é pouco falado. E eu vou dizer que pra eu pesquisar, foi difícil de achar. Não tem muita coisa falando disso. Sim. É porque acaba virando tão natural pra gente, né? A gente já acabou aprendendo tanto ali com as dificuldades que a gente nem percebe que isso é uma dificuldade pra quem tá começando. De certa forma, assim, não deixa de ser, talvez, um pouco, a gente se sente meio envergonhado. Pô, comprei scanner, tô perguntando de preparo. Não, tem que perguntar, porque mudou mesmo. Sei lá, tô 15 anos de odontologia, vou ter que fazer preparo. Né? Vai ter que aprender mesmo. E assim, então, no máximo que fala isso. Tem que botar os preparos arredondados. Tá, aí eu ficava ali olhando. Ai, meu Deus. Não é? Será que é aqui? E essa parte? E os pontos de contato também para a hora do escaneamento. Porque nem sempre você vai conseguir definir perfeitamente. E o Aitero é uma limitação essa, porque junta a malha, né? Sim. Então, isso foi o que eu mais penei. Quando eu faço o preparo minimamente invasivo, pra laminado, pra lente, você então. não vai desgastar mais, né? Então esse acho que é um dos pontos ali. Sim. Mas tem como driblar isso. Hoje em dia, né, sim. Não tem problema. Mas é porque com isso. eu tô tentando mostrar uma forma de dar essas dicas aqui só com palavras, sem demonstração, vai ficar um pouco difícil. Por isso que eu acho que seria legal a gente fazer um esqueminha mesmo. A gente até pode pensar assim. Legal.
Eles Então já podem fica colocar o mesmo umas fotos convite até não, já ficou a intimação. mais Né? querida. E agora, senão a gente vai falar que você não quis. Né, Camila? Ai, Não, gente, mas muito bom. E até, assim, o jeito de cimentação mudou, né? A cimentação adesiva também traz vantagem de você ter que desgastar menos. Adesão em esmalte a gente sabe que é melhor do que adesão em dentina. Sim. Então, toda vez que a gente conseguir preparar menos, é melhor, né? E começar a preparar pensar... menos, tem menos retenção, né? Preparo menos retentivo. E começar a pensar nas cores do cimento que você vai utilizar, dependendo da cor do dente remanescente, porque depende do bloco, se o bloco é translúcido, se ele tem alta translucidez, baixa translucidez, qual marca é, porque dependendo da marca do bloco, até a translucidez mesmo, se você escolhe um HT ou um LT, é modificada, né? Dependendo da espessura que ficou aquela faceta. As próprias resinas normalmente já tem, né? As marcas mais simples para o dentista do dia a dia, se você pegar 3 marcas e colocar uma A3, cada uma tem uma diferençazinha. E a mesma coisa nos blocos. Porque às vezes você faz o teste ali, né, antes de fazer a cimentação e tá de uma cor. E aí você coloca, né, tá translúcido e tal. E aí às vezes ficou tão fino que você escolhe o cimento errado, na hora de cimentar, muda tudo. E o paciente fica, mas não tava tão opaco, tava mais antes, né? Porque ele aprova antes de você cimentar. Pelo menos eu faço assim. Sim. E aí foi uma coisa que eu aprendi também. E eu já tive a experiência de ver um conjunto, então, né, de estética ali, que fresaram blocos diferentes, a mesma maquiagem, o mesmo cimento, já era. Marca diferente. Já não Game dá. over. Eu já tive a experiência de a mesma marca, com lotes diferentes, mesma cor, mesmo tamanho, mesma marca. Só que um era de um lote, outro era de outro lote. Ficou. Olha, a hora que eu cimentei, a vontade era de chorar. Não acredito. Porque eu sabia que eu ia ter que refazer. O paciente olhou e falou, doutora, por que um lado tá um pouco mais escuro que o outro? Eu falei, liguei imediatamente. E era mesmo tudo igual. Então tudo isso igual. É uma outra super dica para quem tá no ShareSide, né? Não, mas não é uma coisa que é para acontecer, tá, gente? Uma empresa de alto renome. Mas ainda assim, eu acho que assim, se responsabilizaram, enviaram blocos novos e tudo mais. Mas acho que também tinha que ter enviado um dentista para tirar o trabalho todo. Porque olha. E pra conversar com o paciente. Ou light touch, eu quero light touch aqui pra soltar todas as. E eles conversarem com o paciente, né? Porque ainda tem isso, vamos ter que tirar. Não, mas eles foram bem atenciosos, assim, ligaram e, claro, né, questionaram como é que foi queimado, qual foi a maquiagem que você usou. Eu falei, querido, usei tudo da marca de vocês. Então. Fiz junto, né? Sim, exatamente. E aí, mas foi bem tranquilo até essa conversa, eles não geraram muito. Mas não é tanto pelo material, é o trabalho. Pelo trabalho e toda depois, a confiança ali também com o próprio paciente. Eu acho que pra mim é a relação com o paciente. A relação com o paciente. Eu dei sorte que o paciente entendeu bem, assim. Foi mas bem nem tranquilo. sempre a gente vai ter essa sorte. Isso é ruim. Sim. Bom, acho que por foi hoje ótimo. É um papo bem bacana. Quero super agradecer a sua presença aqui, vindo diretamente de São Paulo, né? Super chique. Bom, acho que acrescentou muita coisa pra gente. É claro que deixou com gostinho de quero mais, né? Porque eu acho que todo mundo gostaria de ver mesmo esses preparos. Verdade. Como eu disse, é muito difícil falar disso sem mostrar. Sim, né? Mas que fique exatamente um ponto de exclamação aí da importância disso e para evitar, né? Exatamente, até essa questão da confiança do paciente, você ficar, fraturou, ficar ajustando muito, porque essa parte do CAD/CAM não é para ficar ajustando muito, é para ele quer ver o negócio encaixar. Para vir, não só ele, como a gente, né? Mas obrigada, meninas. Amei participar também. E, gente, fiquem ligados nos episódios, tem muita dica boa. Então é isso. Obrigada, obrigada, gente. tchauzinho.